E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. O tema da mensagem: o que te motiva para viver a vida cristã? O que te motiva para você viver a vida cristã? Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 fala assim: portanto também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, a qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Pai, eu quero abençoar, Senhor, a todos os teus filhinhos que estão me vendo, ó Deus, online, os que estão aqui em culto presencial. Senhor, fale conosco, Pai. Senhor, ontem no monte a qual estive, Senhor, orando pelos teus filhinhos e orando para que o Senhor derrame uma unção poderosa, Senhor. Ó Deus, liberando as bênçãos para todos nós, Pai. Eu creio que nesta manhã, Senhor, o Senhor tem uma porção para nós, Pai. E eu creio que o Senhor vai liberar hoje curas, milagres, prodígios e maravilhas, porque na presença do Senhor é impossível sair da presença do Senhor de mão vazia, porque o Senhor, Ele abençoa todos aqueles que o buscam de coração. Fale conosco, Senhor. Amém. O que motiva você a viver na vida cristã? Amados, aqui nós vemos na Bíblia, é como uma figura esportiva. Pessoas saem correndo, mas o objetivo é cruzar a linha de chegada, é chegar até o fim. Você entregou a sua vida para Jesus, você não pode desistir. A Bíblia fala, Hebreus capítulo 10, verso 38, o meu justo viverá pela fé, se ele retroceder, a minha alma não se alegra nele. O meu justo viverá pela fé. Amados, o que nos impulsiona, qual o vetor positivo para a gente prevalecer, vencer? É o Espírito Santo de Deus que nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá força para a gente superar as adversidades, porque nessa corrida da fé, nós temos obstáculos, nós temos impedimentos, vai se levantar pessoas para se opor a você, para zombar da sua fé, pessoas que vão perseguir você vai passar por momentos de humilhação, de tentação, de todo tipo de situações adversas. Mas eu vejo aqui na Bíblia, amados, que o Senhor fala que nós devemos olhar para os heróis da fé, pessoas que prevaleceram, pessoas que venceram. Daniel entrou na cova dos leões, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, foram lançados no fogo, na fornalha, e Deus guardou. Homens de Deus, mulheres de Deus que passaram por momentos difíceis, alguns foram martirizados, mas não negaram a sua fé, porque eles estavam focados em Deus, focados nas promessas de Deus. Eu creio, quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo, que eu creio por causa da linguagem muito típica dele, e ele fala na sua trajetória, na sua caminhada: quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor a Jesus, eu sou entregue à morte o dia todo, sou considerado como ovelha, um matadouro, mas em todas as circunstâncias adversas, eu sou mais do que vencedor, porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Deus. Então esse homem caminhava pela fé, e não por vista, nem por sentimento, mas olhando para Jesus. Por isso, amados,
a primeira verdade que eu vejo aqui, nós devemos olhar para os heróis da fé, pessoas que andam na palavra, que vivem a palavra, pessoas que têm bom exemplo de vida. Nós temos hoje, nos dias de hoje, que você ande com pessoas que tenham caráter de Deus, ande com pessoas, se espelhe nessas pessoas, amados. E a Bíblia fala que nós devemos nos espelhar nas pessoas que a Bíblia menciona, heróis da fé. Mas nós temos hoje heróis da fé. Esses dias, essa semana, se não me engano, morreu um grande herói da fé, pastor missionário André, o contrabandista de Deus, que levava a Bíblia para as nações de países onde havia perseguição contra a igreja. E ele partiu com 92 anos, mas foi um homem que não teve medo de prisões, não teve medo todas as vezes que a polícia parava para olhar o porta-mala do carro dele, que estava abarrotado de Bíblia. Quando abria, eles viam verduras, frutas, aí eles falavam: vai embora, senão vai estragar, esses alimentos são perecíveis, pode ir embora. E Deus mostrava para aqueles homens verdura, e estava abarrotado de Bíblia, e ele falava: Deus, tu és tremendo, o Senhor cega os inimigos, glória a Deus, aleluia. E amados, Jesus é o nosso alvo, é o nosso modelo. Jesus foi até o fim, e a Bíblia fala: estarei convosco até a consumação do século. A Bíblia fala também um momento que Jesus não estava no barquinho, e o barquinho dos discípulos foi açoitado por ventos, que eles estavam assustados, e Jesus não estava no barquinho, e de repente Jesus vem andando sobre as águas, e isso está em Mateus capítulo 14, verso 30, e a Bíblia fala que Pedro gritou: quem és tu? E Jesus disse: eu sou o Senhor. Se tu és o Senhor, manda ir ter contigo. E Pedro sai do barquinho e começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia fala que Pedro, olhando para Jesus, mas ele se distraiu com a força do vento e começou a duvidar, começou a afundar, porque ele tirou o olhar de Jesus, começou a naufragar. E ele grita: Senhor, socorra-me. E Jesus imediatamente socorreu e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, nós temos que sair da zona de conforto, sair do nosso barquinho e andar no sobrenatural. Andar sobre as águas fala de andar no sobrenatural. Deus nos convida para nós andar no sobrenatural. Para você experimentar o sobrenatural de Deus, você tem que estar disposto a pagar o preço. Tem que ter coragem. É você romper com esse sistema maligno, é você romper com seus pecados de estimação, porque a Bíblia fala que nós devemos correr a corrida da fé, se desprender de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, e correr com perseverança olhando para Jesus, e assim nós vamos andar por fé, porque na matemática 2 mais 2 é 4, mas a matemática de Deus é totalmente diferente. Então, amados, a razão fala: se eu andar sobre as águas vou afundar, mas sobre a palavra de Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Amados, fé tem fundamento, então acredite no poder de Deus, acredite que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Eu não sei o momento ao qual você está passando, talvez de luta, de perda, enfermidade, perseguição, problema familiar, mas olha para Jesus e caminha pela fé, não desista, não fique aí no chororô, no mimimi, não fique se lamentando na vida, e caminhe olhando para Jesus e creia que o melhor de Deus está por vir. O Senhor começou uma boa obra na sua vida, Ele há de completar, que você possa dizer: Senhor, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, que você faça a sua parte, nessa caminhada da fé, você vai se fortalecer orando, lendo a palavra do Senhor diariamente, tendo esse hábito de orar diariamente.
louvando a Deus, adorando a Deus. Eu já corri mais de 10 São Silvestre, algumas meias maratonas, 25 quilômetros, mas todas as vezes que eu tenho uma corrida, eu me preparo se alimentando bem, fazendo ginástica, fazendo os alongamentos, seguindo todas as regras, para que quando chegar na corrida, eu possa chegar até o final, e não chegar de ambulância, porque chegava de ambulância, eu via alguns chegando de ambulância lá no final, por causa da falta de preparo, não se prepararam adequadamente. Amados, você não sabe quando você vai enfrentar o dia mal, por isso orai sem cessar. E a gente só pensa em orar quando a situação é tenebrosa. Você tem que orar todos os dias, você não sabe quando chegará o dia mal, e quando chegar essa prova, quando chegar esta batalha, a qual vem na hora que você menos espera, mas quando chegar, você está fortalecido, os teus músculos da fé, e você vai suportar, e vai prevalecer, e vai encarar esta tribulação, que é boa, perfeita e agradável, porque ela vai gerar em você caráter, maturidade, experiência. Amém, queridos? Então eu vejo aqui nesta corrida da fé, nós temos alvo para alcançar, corredores competindo, há tantas pessoas correndo, nós temos uma pista a percorrer, nós temos regra a seguir, não tem como você burlar a regra, você tem que seguir, e há um prêmio a conquistar, e todos que chegam ao final ganham o prêmio. Uma vez eu corri a São Silvestre, mas não deu tempo para me inscrever. Mas falei, eu vou correr. Achei um papelzinho de número que alguém acho que perdeu. Falei, vou dar uma de espertalhão, quem sabe eu ganho uma medalha. Coloquei aquela plaquinha, aí eu correndo lá, cruzei a linha de chegada. Não, nem cheguei a cruzar a linha de chegada, alguém veio e me retirou para o lado, porque linha de chegada só quem tem o chip, não adianta ter a plaquetinha de uma de espertalhão, mas tinha que ter o chip. Aí fiquei lá com aquela cara. Irmãos, vai adentrar no reino dos céus quem tem o chip, o Espírito Santo de Deus. Não adianta ter a roupagem de crente, falar como crente, tem que ter o Espírito Santo, que é a garantia que você é salvo. Então, querido, salvo, sentado, satisfeito, o diabo está contente, mas Deus quer que você seja um terrorista de Jesus. Aterrorize o inimigo, falando de Jesus, ganhando almas para Jesus, compartilhando o canal do pastor Daniel para os seus amigos, seus parentes. Amados, o verdadeiro cristão dá fruto, ele não fica olhando para os derrotados, os fracassados. Deus não te deu espírito de medo nem de covardia, mas te deu espírito de poder, de autoridade, de ousadia. Então, queridos, olhe para o problema, diga: problema, eu tenho um Deus que é o Todo-Poderoso, que Ele vai fazer muito mais do que eu penso e imagino, porque o Senhor me ama, e Ele começou uma boa obra na minha vida, Ele vai completar. Capeta, cai fora, porque eu não volto atrás. Já viu aquela canção? Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Então, amados, prossiga a tua caminhada da fé, olhando para Jesus. Olha o que diz Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Jesus Cristo. Amém?
para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Esqueça, não seja saudosista. Pastora, há 70 anos atrás, meu marido me traiu, eu não consigo perdoar. Pastor, há 10 anos atrás, aquela pessoa fez algo tão grave. Irmãos, Jesus lá na cruz disse para você: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se Jesus te perdoou, você quer ser mais do que Jesus? Se Jesus te perdoou, siga o exemplo de Jesus, perdoa. O sentimento vem depois, é um ato de fé, porque perdoar não é questão de opção, é a ordem de Deus, senão você fica preso a essa pessoa, e vai ser obstáculo para você correr essa caminhada, essa corrida da fé, vai ser peso na sua vida. Se você não perdoa, a tua oração está interrompida. Irmãos, minha esposa em junho sofreu um sequestro, ficou 12 horas no cativeiro. Para ela falou, foi difícil perdoar, porque eles ficavam toda hora ameaçando: se o teu marido não depositar lá o Pix, o valor, você morre. Se ele chamar a polícia, você morre. E ela só louvando a Deus em pensamento e orando em pensamento: Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Tu és poderoso para me guardar, a minha vida está nas Tuas mãos, estou na cova dos leões, mas o Senhor está do meu lado. Ela louvava, adorava a Deus. Chegou um momento, amados, que eu não dava mais resposta, não retornava lá para os bandidos, não dava resposta. Chegou o momento que pode ir embora. E o mais importante, que uma pessoa que estava também no cativeiro junto com a minha esposa Mariana, foi também liberada, porque o louvor, a adoração incomodou aquelas pessoas. Amado, você pode estar no fundo do poço, mas louve e adore a Deus, porque a nossa tendência: puxa Deus, sou uma pastora, sou uma serva do Senhor, olha que situação humilhante, que vai ser chato a igreja saber que situação, porque muitos fariseus vão questionar: será que está em pecado esses pastores? Irmãos, o apóstolo Paulo passou por chicotadas, naufrágio, prisões, situações adversas, e nós não estamos livres de passar por esses momentos, mas se a tua vida está nas mãos do Senhor, o Senhor promete, Ele é teu socorro bem presente na hora da angústia. Os caras liberaram lá naquela região tão longe aqui de São Paulo, de Perus, e vai embora. E foi liberado. E eu falei para o meu filho: filho, você tem que viajar para o Canadá, pode ir indo fazer o teu estudo lá, e quando você estiver embarcando, você vai ter o testemunho da sua mãe falando: filho, a mamãe está livre, eu estou com seu pai, pode ir. E quando ele estava para embarcar, a Mariana liga: filho, a mamãe está livre, pode ir em paz fazer a sua viagem. E amados, glória a Deus, porque Deus é fiel. Você pode louvar a Deus? Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E a Mariana fala assim, que ela liberou perdão para aquelas pessoas, porque eles não sabem o que fazem, são manipulados por demônios. Então eu quero dizer para você, amado, que você olhe para Jesus, não ande por sentimentos, não ande por vista, ande por fé, libere pela fé o perdão, e se desprenda dos pecados de estimação que tenazmente te assedia. Decida: eu vou andar em santidade, porque sem santificação ninguém verá Deus. Deus está à procura de adoradores. Você está correndo essa corrida da fé, mas corra sem peso, sem amarras, para que você possa ter uma desenvoltura maior
e assim você vai superar. Mas nessa corrida, não fica olhando para aqueles que estão dizendo: vamos parar, vamos desistir, não vale a pena. Olhe para Jesus, Ele chegou até o final, você vai chegar até o final. Então, amados, essa corrida da fé é um maior exemplo muito prático na vida cristã. Quantas pessoas estão do seu lado, mas estão desistindo, estão voltando de novo para as drogas, voltando a servir a Satanás, voltando para cometer aqueles pecados que eles cometiam no passado. Amados, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. Amém, queridos? A Bíblia fala, Provérbios 28, verso 13: aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Terceira lição que eu vejo aqui, amados, o que motiva na corrida da fé é o prêmio. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, nem olhos, olha aí, mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o papai tem preparado para você. A Bíblia fala: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, corra essa corrida com fidelidade, obediência ao Senhor, olhando para o Senhor. Não se encante com as coisas deste mundo, porque o diabo, ele oferece dinheiro, ele oferece glamour, poder, ele oferece fama. Se ele ofereceu para Jesus lá no monte da tentação, Mateus capítulo 4, verso 4: se tu és o Filho de Deus, prove, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, será que tu és o Filho de Deus? Se você é Filho de Deus, você está sozinho, está com fome, está solitário. Que Deus é esse que não cuida dos seus filhos? Vocês percebem que o inimigo, o tentador, questiona a gente quando a gente está fragilizado? Quando você está doente, quando você está passando um momento difícil, ele vem questionar: que pai é esse que não cuida dos seus filhos? Mas Jesus responde para Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus. E o diabo também ofereceu os reinos da terra, poder, glamour: tudo isso te darei, riqueza, ouro, prata. Se prostrado me adorares, te darei toda a riqueza da terra. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus só respondeu com a palavra: está escrito, está escrito, está escrito. Por isso, amados, não negocie a tua fé. Corra a corrida que está proposta, olhando para Jesus, olhando para Jesus, porque à medida que você vai correndo, mas você vai se renovando, porque a Bíblia fala: os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, Deus promete renovar as forças, renovar o vigor. Subirão como asas, como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque o Senhor renova as tuas forças, renova o teu vigor, para que você chegue até o final, cruze a linha de chegada. E lá no final, Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te confiarei. Oh, amados, isso é demais. Tiago capítulo 1, verso 12 fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, bem-aventurado significa abençoado. Você é um abençoado de Deus, já foi abençoado, você é um abençoado. Você entra em qualquer lugar, você leva a bênção de Deus, porque você é um abençoado. E a Bíblia fala: abençoado a todos aqueles que perseveram, que vão até o fim. Amém?
E para terminar, amados, Apocalipse capítulo 2, verso 10, fala assim, parte B: sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos queridos, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. Jesus está às portas para arrebatar a sua noiva, a sua igreja. Esse é um tempo de botar a casa em ordem. É você se voltar ao Senhor de todo o coração, porque Ele vem arrebatar uma igreja santa, uma igreja comprometida com Deus e não com a religião, não comprometida com placa de igreja, mas comprometida com Jesus. Seguir a Jesus até as últimas consequências. Você está aqui não por causa do pastor Lamartine, pastor Daniel, ou pastor Rubem, ou pastor José Luiz. Você está aqui por causa do supremo pastor, que é Jesus. Ele foi até o fim. Ele é o nosso modelo, nosso paradigma. Olha para Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o pastor da igreja. Então siga Jesus, porque homens e mulheres que estão seguindo a homens, quando o homem cai, essas pessoas caem, porque a fé está baseada em homens, mas a nossa fé tem que estar baseada em Jesus e na sua palavra. Amém? Assim você vai correr a corrida da fé. As pessoas vão se escandalizar no meio do caminho, vão tropeçar, mas amados, olhe para Jesus, siga Jesus e vá até as últimas consequências, porque no final você vai cruzar a linha de chegada e você vai experimentar esta palavra maravilhosa: vinde bendito do meu Pai. Vinde bendito do meu Pai, possuiu o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu confiarei a você. Amados, eu quero que você feche os teus olhos neste momento. Eu quero fazer o primeiro apelo. Alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida para Jesus, porque este momento Jesus tem salvação para você. Se você quer entregar hoje a sua vida, você entendeu, eu quero correr a corrida da fé, mas olhando para Jesus e seguindo a Jesus, tendo compromisso com Jesus, tendo aliança com Jesus, levante a sua mão. Não tenha vergonha, ninguém está olhando. Levante a sua mão, porque a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo todo. E hoje você entendeu, eu quero ser um adorador e não ser um seguidor de Jesus. Eu quero ser um discípulo, uma discípula. Levante a sua mão. Eu creio que todos aqui já entregaram suas vidas para Jesus. Neste momento, eu convido então, fique em pé, nós vamos orar. Pedir fortalecimento do Senhor. Senhor, eu te peço, fortaleça o coração dos teus filhinhos, Pai. Senhor, teus filhinhos estão vivendo um momento conflitivo, um momento de perda, momento de dor, ou conflito familiar, problema com os filhos, mas Senhor, que os teus filhinhos hoje, ó Deus, faça das suas casas casa de oração. A partir de hoje eles possam se fortalecer na fé, orando, lendo a palavra de Deus, louvando, adorando a Deus, servindo a Deus. Senhor, que os teus filhinhos possam, ó Deus, seguir o exemplo de homens e mulheres de fé que venceram na batalha de oração, que venceram andando em fidelidade, em obediência, em submissão ao Senhor, e o Senhor bradou a favor deles, trazendo livramento, trazendo escape, trazendo socorro divino. Pai, eu clamo a todos que estão me vendo online, pessoas que estão aqui, Senhor, nesse culto presencial, Senhor, que nós possamos prosseguir a nossa caminhada de fé. Senhor, quantos crentes hoje tirando a sua própria vida, suicidando, porque não estão suportando a luta. Senhor, que teus filhinhos entendam que nós vamos vencer, Senhor, não na força do braço, mas é no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está falando para nós nesta manhã: se fortaleça orando, se fortaleça meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, se fortaleça
louvando, adorando a Deus, porque isso é o vetor positivo que vai dar força, que vai nos dar ânimo, que vai nos dar, ó Deus, o ânimo para correr a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus e não olhando para as pessoas que estão à nossa volta, e não olhando para trás, e não esperando por ninguém, mas esperando pelo Senhor, porque o socorro vem do Senhor, o livramento vem do Senhor. Pai, abençoa todos os teus filhinhos, traga ânimo, traga alegria, traga, Senhor, esta fé inabalável, Senhor, porque Jesus, Ele venceu e nós também venceremos. Quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está pago, está consumado. O Senhor abriu um novo e vivo caminho, e o Senhor nos deu acesso ao trono do Pai, através do sangue do Cordeiro, nós temos acesso ao trono de Deus. Pai, que nós possamos, Senhor, nos alegrar na esperança, Pai. Cristo em vós, a esperança da glória. Ó Pai, agora nós teremos a Santa Ceia, Pai. Senhor, este momento é um momento tão sublime, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, sondando nossos corações, e queremos participar com o coração puro, sem mágoa, sem ressentimento, sem pecado, Pai. Porque esse momento é lembrar que Jesus morreu por nós lá na cruz. Amém.